Olá, boa tarde, né? Nós somos aqui, o Alan, o Thiago, o Caio e eu, Gilberto. Estamos aqui apresentando o nosso trabalho de estrutura de dados 1. É o nosso, avaliador de operações, de expressões matemáticas, expressões aritméticas, para ser exato. Eu vou começar apresentando aqui. Primeiro, Thiago, você pode abrir o expressão.java, por favor? Bom, basicamente, a gente criou uma classe chamada expressão, uma classe tradicional de Java que tem lá os atributos, o construtor e os métodos. Então, aqui a gente vê que os atributos têm a expressão infixa, aí tem a expressão avaliar infixa, que é quando a expressão ela está com os valores das variáveis inseridos pelo usuário, e a mesma coisa no caso da pós-fixa. E também aí duas pilhas das variáveis para os valores. Então, a gente tem várias funções, vários métodos aí, para poder fazer essa checagem da expressão, e essa classe aí invoca muitos outros métodos das classes auxiliares aí, para poder fazer essa avaliação. Então, só olhar o código, aí eu vou passar para frente para o Alan explicar a avaliação das expressões. A verificação da validade das expressões é feita automaticamente no momento que o usuário informa a expressão infixa que vai ser utilizada pelo programa. E a validação é implementada por uma classe chamada validador expressão, que tem 3 métodos independentes que fazem validações complementares entre si. E essa classe é uma classe auxiliar que é usada por quase todas as próximas funções que vão ser explicadas. Os 3 métodos que a gente implementou são o valida operadores, que valida se uma expressão contém de fato apenas os operadores válidos, e a verificação é feita por alguns for loops usando pilha, que verifica se existe algum símbolo além de letras, parênteses e os 5 operadores que são aceitos pelo programa. Em seguida, o método validar variáveis, valida se a expressão contém variáveis e os operadores intercalados corretamente, e de novo, usando alguns for loops, verifica se existe algum caso onde a expressão tem 2 variáveis seguidas, que não é permitido, 2 operadores seguidos, ou começa ou termina com operadores. E por fim, o método validar parênteses, que valida se os parênteses de uma expressão estão ou não balanceados, novamente usando uma pilha. E são todas são todas funções booleanas que vão retornar falso caso a operação seja inválida e o usuário vai ser informado. Nós temos o nosso conversor de infixo para pós-fixo, que vai converter uma string que vai conter a equação infixa e vai ser retornado uma string contendo a equação pós-fixa. Isso é feito usando um algoritmo no qual se trabalha com uma pilha, em que na pilha você vai colocar, por exemplo, a abertura de parênteses e os operadores, e dependendo do operador que for encontrado na equação pós-fixa, a pilha ela pode ser empilhado mais operadores na pilha, ou ela pode ser esvaziada, como vocês podem ver abaixo. Desça um pouquinho, por favor. Tem vários casos. Tem o caso, por exemplo, de uma abertura de parênteses, que vai colocar na pilha. Se for um fechamento, aí vai esvaziar a pilha até encontrar uma abertura. Se for uma divisão, subtração ou multiplicação, vai esvaziar conforme o nível de precedência da operação. E tudo isso. E também é feito um trabalho com os espaços. Os espaços são tirados no início da equação e depois são adicionados novamente. Bom, passando para um teste do programa já em execução, a gente tem aqui toda a parte de declaração de menu e variáveis e funções auxiliares a serem chamadas de acordo com a primeira execução do código. Então, já vamos colocar aqui para rodar. Já temos aqui a impressão do menu, que dá 5 opções que foram colocadas no enunciado, tanto a entrada da expressão. A gente vai colocar aqui, então, o cadastro da expressão que a gente deseja. A gente vai utilizar uma das expressões que foram colocadas dentro do enunciado. Então, logo disso, a gente tem um cadastro, verifica que essa expressão ela foi válida, porque, caso contrário, teria a terminação da execução do programa. A gente, então, passa para entrada de valores numéricos associados às variáveis. Segundo o exemplo demonstrado, a gente teria 7 para a variável A, 3 para o valor B, para a variável B, 6 para a variável C, 4 para a variável D e 9 para a variável E. Com isso, a gente já consegue ter a conversão da nossa expressão que foi gerada, e tanto além da conversão a gente pode ter a avaliação e chegada dela num resultado. Então a gente primeiramente converte ela para a notação pós-fixa, a gente recebe a impressão dela, como foi verificado também para a entrada de valores, a gente já verifica que com os valores inseridos ela retorna uma expressão no formato desejado, e a mesma coisa acontece para pós-fixa. Com a função final, a gente tem a avaliação da expressão, que ela vai chegar a um resultado. Então, verificamos aqui com a entrada do valor 4 do menu. E chegamos ao valor 45, como resultado esperado do exemplo. Já podemos encerrar o programa.